Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus queridos amigos, um prazer enorme estar aqui com vocês, eu, Angélica Lopes, para falarmos sobre o Livro dos Espíritos. Hoje falaremos sobre a questão 128, dando sequência ao estudo, com a presença da Guilhermina Galvão. Olá, que bom estarmos juntos de novo. E Alessandra Garrido. Olá, pessoal. Muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio para todos nós. Muito bem. Hoje o nosso grupo, um grupo feminino, né? Vamos ver o que vai sair daqui do nosso estudo. Nós estamos estudando o livro 2º, no capítulo 1, Os Espíritos. E nós já falamos nessa sequência, né, sobre a origem e a natureza dos espíritos, o mundo normal, primitivo, a forma e ubiguidade dos espíritos. Falamos sobre o perispíritos, as diferentes ordens de espíritos e a escala espírita, a progressão dos espíritos. E hoje nós vamos dar início ao último capítulo, ao último tópico, né, do capítulo 1, que se intitula Anjos e Demônios. No estudo de hoje, nós vamos abordar a questão 128, que diz o seguinte: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? E aí? Será que eles correspondem a uma categoria especial, diferente do que a gente já estudou enquanto essa sequência, né, dessa escala, né? Quem lembra da escala espírita? Tal, vamos ver. Vou começar pela Guilhermina. O que você traz para a gente a resposta dos espíritos e suas considerações? Lembrando, só chamando a atenção da pergunta, que eles perguntam se esses seres, anjos, arcanjos, tarará, se formariam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos. Então, os espíritos respondem o seguinte, eu vou ler a resposta dos espíritos e a gente discute. Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta, geralmente, a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. Então, Kardec está perguntando a respeito da expressão anjos, né? E querendo uma definição bem objetiva da palavra, do que significa a palavra e do que isso significa dentro da resposta dos espíritos. Daí a gente pode discutir sobre essa resposta que os espíritos nos deram. Bem objetivo quando ele diz assim, se os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, etc., são de uma categoria especial, diferente dos outros, eles são muito objetivos. Não. São espíritos puros. Não são diferentes, ou seja, começaram como todos. Foram criados como todos. Simples e ignorantes. E a partir do próprio esforço, da própria possibilidades pessoais, foram subindo e foram chegando a espíritos puros. E são os que se acham no mais alto grau da escala e, interessantíssimo, reúne todas as perfeições. Por isso, são considerados
especiais. Para nós que estamos ainda em processo evolutivo, a gente os considera até uma categoria à parte ou alguma coisa que não fez parte desse processo evolutivo. Exato. Então, para a gente pode até considerar, por isso que Kardec questionou, né? É uma categoria à parte, ou seja, fomos criados nós, espíritos comuns, e os anjos, os arcanjos. Não. Está todos dentro de um processo. Exatamente. Logo, há a esperança de nós chegarmos lá. É essa a ideia. É essa a ideia. Um dia, porque eles já passaram pela nossa etapa. E prosseguiram, se esforçaram e estão lá. E vão continuar, porque não para. O processo não para. Porque ainda há muitas coisas que a gente desconhece. Exatamente. Alessandra. Eu considero, assim, 2 aspectos importantes nessa pergunta para a nossa reflexão, né? Um deles seria nada estar separado no universo. Quando os espíritos respondem não, né? Eles não são uma classe à parte, ou seja, eles são como nós, né? São espíritos também, só que fizeram um bom uso do seu livre-arbítrio. Né? Então, essa força que nos une, né? Então, nada está separado no universo. O fluido cósmico universal está aí para explicar isso. Estamos todos mergulhados, né, nesse fluido. Então, essa conexão que podemos ter com eles também fica bem clara, até nas questões anteriores, quando Kardec, né, pergunta a respeito dos espíritos puros. Os espíritos superiores informam que é possível até se conectar com eles. Né? É uma pena que usemos tão pouco essa prática de buscar a conexão com esses espíritos que são irmãos mais velhos nossos. Exato. E que estão esperando realmente que nós busquemos essa conexão. Né? Infelizmente, no dia a dia, no corre-corre, nós buscamos conexões com espíritos que estão como nós, ou até um pouco atrás. Né? Geralmente, e perdemos essa chance de nos conectar com seres tão lindos, né, que conseguiram avançar, que tem muito para nos ensinar. Na questão lá atrás sobre espíritos puros, é dito sobre isso, né, desse avanço que eles conquistaram, que eles, através do seu mérito, né, conseguiram chegar, e o quanto que eles têm para nos ensinar, para nos auxiliar. Então, que estejamos abertos, né, a essa conexão com esses irmãos tão maravilhosos, que tiveram uma caminhada tão linda, né, e tem muito a nos ensinar. E, segundo o Livro dos Espíritos, está lá, é possível conectar com esses irmãos. Então, esse é um aspecto que eu considero importante, né, que nada está separado. E um outro aspecto é quando a pergunta já inicia falando se eles são uma categoria à parte, Kardec, então, na questão, e os espíritos superiores nas perguntas, em nenhum momento há uma dúvida da existência deles. É um outro aspecto. Exato. Não é colocado em nenhum momento em xeque a existência deles. Tem gente que tem dúvida, né? Tem gente que tem dúvida. Então, é já colocado como algo real, né? Porque está em outras tradições, né? Igreja Católica, em outras tradições religiosas, se encontra a presença dessas figuras. Cada um representando da sua forma, né, de acordo com a sua cultura, mas eles estão presentes em várias tradições. Essa também é uma prova importante, né, da existência deles. Não faz parte só da nossa cultura, ou seja, em vários pontos do mundo se fala a respeito desses seres mais evoluídos, esses seres puros, esses seres que já caminharam bastante, têm muito a nos ensinar. E que, graças a Deus, né, eles estão conosco sempre. Depende de nós. Sim, eles têm compromissos, né? Eles têm, porque não é porque a gente chega ao topo de uma evolução que a gente conhece, até onde a gente conhece, que para por ali. É constante, né? Eu queria trazer para a nossa reflexão a questão do comentário de Kardec, quando ele fala assim, a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral, que está relacionada aqui com os espíritos puros, né? Então, eles denominam anjos, arcanjos, serafins. Isso são nomenclatura criadas para designar seres que alcançaram o topo de um processo evolutivo, tanto em tecnologia, tanto em cultura, tanto em moral, quanto emocional e etc. Ou seja, alcançaram lá, foram perfeitos. Contudo, dentro de um padrão semântico, né,
a gente estuda o vocábulo, né? O vocábulo, ele se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Ou seja, quem não está encarnado, quem está no plano espiritual, entende? É considerado, pode ser receber a nomenclatura de anjos, porém são espíritos. Então, a palavra, o vocábulo anjos, também pode estar designando o ser espírito, não encarnado. E aí ele segue. E nessa condição, tanto pode ser bons quanto pode ser mal. Ou seja, o vocábulo não está se referindo ao espírito evoluído, aos espíritos puros. E sim à condição de espírito não encarnado. E ele segue, né? Disse anjo bom, o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. E aqui eu ainda acrescento. A gente tem a ideia também do anjo da guarda. E o anjo da guarda não necessariamente, o nosso anjo da guarda não necessariamente é um anjo, um serafim, um arcanjo. Exatamente. Entende? Ele é um espírito evoluído, de luz, muito mais evoluído que a gente, porém, não está na qualidade ainda de espíritos extremamente puros, essencialmente puros, que vai... como é que se diz, trazer essa questão de estar ali do nosso lado, intimamente ligado, né? Nós vamos falar mais sobre isso, porque esse pedaço aqui a gente precisa deixar bem claro, até para dar sequência nas outras questões, nos próximos programas, né? Depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Ok, então dando sequência, no comentário de Kardec, aí ele fala, né, que no caso de o anjo bom, anjo mau, anjo de luz, anjo das trevas, anjo da guarda, você está, nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio, que gênio também era denominado os espíritos na antiguidade, né? E nós, aqui no comentário de Kardec, diz que nós o tomamos aqui na sua melhor acepção, ou seja, para que ficasse uma questão bem didática, para que a gente entendesse a sensibilidade com o espírito com o qual estamos estudando, conhecendo, é uma coisa muito sutil, uma coisa assim de pureza mesmo, de chegar, né, na extrema evolução que nós temos dentro do planeta Terra. Entende? E aí, quando reúne todas as qualidades, né, e você começa a instruir, a governar, a exemplificar, né, isso, direcionar. É um espírito que nos direciona, né, que nos fortalece. Pô, vamos embora, vamos lá. Nada impede também, como a Alessandra colocou, e eu gostaria que nós tivéssemos isso muito, muito claro, nada impede que nós os acessemos com as nossas preces. Sim. E há a intercessão deles. Sim. Eles nos ouvem, vamos dizer assim. Eles acompanham toda a humanidade, em especial quando nós pedimos socorro. Sempre é importante que a gente deixe isso claro. As nossas preces nunca são inaudíveis. As nossas preces, com a nossa fé, com a nossa solicitação, é claro, depende daquilo que a gente pede também, né? Aí vem a história, isso é uma outra discussão, depende do que você pede. Mas quando você pede com fé, com segurança, aquilo que é bom, que é produtivo, que que vai acrescentar em termos de positividade, de bondade, eles certamente estarão ouvindo e estarão do nosso lado sempre.
Vibração atrai vibração, né? Exatamente. Então é preciso cuidar do nosso estado interior, né? É preciso buscar um silêncio interior, Isso. né? Eles não vão se comunicar conosco ou nos ouvir se a nossa mente está naquele barulho, né? Claro. Mental, com várias preocupações. Então o momento de tentar esvaziar um pouco, né? Tirar um pouco as perturbações, é esse momento da prece, Isso. né? Que o Espiritismo tanto nos ensina, nos orienta sobre essa oração sincera, essa entrega, né? Isso. Que é uma entrega. É o momento de deixar um pouco a nossa presunção de lado e nos colocarmos como humildes, né? De colocarmos como alguém que precisa de ajuda. Quando chegamos a esse patamar de que precisamos de ajuda, né? E nos esvaziamos para ouvir orientações, essas orientações chegam. Né? E eles estão acessíveis, sim. Para nos ajudar, dependendo do nosso fervor, né? Isso. Da nossa fé imbuída aí. E eles estão disponíveis. Vale a pena destacar o que a Angélica levantou aqui sobre o comentário de Kardec, né? Essa distinção que foi feita, né? Para que não haja uma confusão. Exatamente. Então, a pergunta se refere a anjos como espíritos puros. Não é essa outra utilização que se faz, né, da palavra anjo. E o Kardec comentou, como bom professor, né, essa variação do uso da palavra, porque naquela época essa palavra já era utilizada em várias acepções. E quando estudamos aqui, estamos nos referindo dessa primeira acepção do anjo enquanto espírito puro, né, enquanto espírito que já chegou a todas as suas perfeições. A Guilhermina leu e destacou, né, que já chegou a todas as suas perfeições, ou seja, um estado muito distante ainda do nosso. Apesar de ser tão distante, eles se colocam acessíveis. Olha que lindo isso, né? Eles não se colocam numa posição de arrogância, até porque já chegaram às perfeições, e arrogância é coisa de espírito muito inferior. Eles se colocam disponíveis. Então, a visão que a gente tem da sabedoria, do saber tudo, do conhecimento, está muito ligada à arrogância. E eles não, eles colocam a proximidade. E eu queria só fazer um comentáriozinho em cima do que você está falando, faz parte do comentário de Kardec, quando se fala da palavra anjos, a utilização da palavra anjos, anjos bons ou anjos maus, é como você disse, semelhante atrai semelhante. Assim como quando você está com o coração aberto, pronto de expandir amor, de solidariedade, tarará, tarará, vem os espíritos mais evoluídos, mais puros. Agora, se você faz o teu pedido querendo mal a alguém, querendo alguma coisa que não seja dentro dos limites da humanidade, aí você vai atrair alguém igual a você. Isso aí. É isso. Por isso que ele fala aqui, anjos bons e anjos maus. E aí pode surgir aquela pergunta, como eu vou saber, né, o que eu estou atraindo? Pela natureza, do que se diz e do que se pede. Da vibração, é possível sentir, né? E alguns médios que conseguem alcançar a vidência, né, relatam muita luminosidade dos espíritos superiores, né? Eles têm uma luz, uma aura diferente dos imperfeitos. Exato. Tanto que as asas, a auréola, né, que são relatadas pelas várias culturas, é a luminosidade. Pode ser enxergado dessa forma ou não, gente. Mas é a luminosidade, é a luz que eles estão espargindo, né? Quando conquistamos luz, essa luz não fica só para dentro. Isso que é lindo, né? É lindo. E os videntes relatam isso. Quando os espíritos de luz dão presença, é a luz que esparge e nos atinge. Né? Tão forte que muitos choram, né? Muitos médios entram ali no estado de comoção muito grande, porque é muita luz. E essa condição de que nós estamos falando aqui, da atração de acordo com o nosso padrão vibratório, de acordo com a nossa energia, né? O que a gente está buscando, né? A gente está falando de anjos no sentido figurado de espírito, não no sentido real, como Kardec coloca aqui na categoria de espíritos puros. Espíritos superiores ainda estão numa classe inferior que a classe dos espíritos puros. Quando um espírito alcança o patamar de espírito puro e recebe a insígnia de anjo, de arcanjo, de serafim, né, que ele chama, isso tudo é nomenclatura até da nossa cultura, humana, né, religiosa, né?
Por isso que Kardec coloca, olha, tudo que foge ao que a gente pode pegar, né, que a gente pode ver naturalmente, é na qualidade de anjo. E coloca-se na qualidade de anjo coisas boas, mas espíritos. Espíritos. Mas voltando para o tema abordado por Kardec, de colocar a palavra anjo, o vocábulo anjo, designando os espíritos extremamente puros, a função deles já é de governância. Eles já vão ficar responsável por uma região muito maior, entende? Então, por exemplo, parece que tem qual é o anjo que rege a gente, né? Que é o Brasil, o Rio de Janeiro. Sim, tem. É Ismael, né? Ismael, segundo a psicografia de Chico Xavier. Entende? Então, nós temos o anjo, o arcanjo, o serafim, Ismael. Ou seja, esse espírito, ele teve uma evolução e chegou na condição de anjo, e aí ele já foi designado para ele, ó, Rio de Janeiro é seu. A responsabilidade. Olha a responsabilidade dessa criatura. E nossa. Criatura de Deus. Eu fico pensando que ele não está passando na nossa observação. E, gente, Paulo, Rio de Janeiro, Brasil. só Jesus na causa, né, não? Pois é. Aí para aí no anjo, no arcanjo, no coisa. Ou a gente alcançou, na condição de evolução espiritual, a gente alcançou, chegando na condição de espírito puro, a gente para? Não, nada não para. Nada para. Não para. Por quê? Na nossa pequena compreensão, a gente já chegou até aí. Exato. Porém, a coisa continua. Porque Cristo, Jesus, ele está na condição de Cristo. E Cristo ainda é superior, sabe lá quantos... Isso não tem nem condição de raciocinar para entender. Quanto acima dos anjos. Entende? Então, o nosso objetivo... enquanto reencarnar, enquanto espírito que fomos criados simples e ignorantes, é evoluir. Evoluir, pelo menos aqui na Terra, até a condição de anjo. É possível? Sim. Já está de bom tamanho, né? É possível. É bem desafiador, né? Exatamente. Mas é possível. Porém, a partir do anjo, terão outros planetas para a gente habitar e dar sequência ao nosso trabalho. Entendeu? Por quê? Porque as necessidades da Terra contemplam o nosso atual processo evolutivo. Mas ela não tem base. Para que um anjo reencarnaria ou utilizaria o planeta Terra para qualquer aprendizado? Já passou da fase dele. Entende? Ele já alcançou esse aprendizado. O máximo que ele vai estar com a gente é dando suporte, força, orientação para que a gente consiga passar também por esse aprendizado. Então, eu deixo para vocês a reflexão sobre a questão do 128, né, que fala especificamente sobre o significado de anjos, né, para que a gente possa entender melhor. E quer acrescentar alguma coisa, Alessandra? Só fiquei imaginando aqui, a responsabilidade de seria governar o país, a cidade. Imagina aqueles que estão governando galáxias, né? Exatamente. O cosmos, o inimaginável, muita coisa, o tem muita coisa que nós ainda não enxergamos, né? Exatamente. Mas poderemos alcançar. Sim. Não, só depende de nós. Está no nosso destino. Só depende. Exatamente, está no nosso destino. Está no nosso destino, não tem jeito. Eu acho que o que depende de nós não é a possibilidade de avançar, e sim o tempo que a gente vai alcançar essa evolução. Sim. E acreditar. Porque é nisso que tem a nossa colaboração. Porque, como lei de progresso, ela é irremutável, então vai ter que acontecer de alguma maneira. Bom, deixo essa reflexão para vocês e agradeço muito a Deus pela possibilidade de chegarmos a esse estudo hoje. E agradecemos
os nossos anjos guardiões, né, os nossos mentores espirituais, e que a gente possa se encontrar em outros programas. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje vamos dar início ao seu capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E ele começa o seu primeiro item na passagem da Bíblia ou do Evangelho de Jesus, que consta de Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Esta parábola foi mais uma forma que Jesus encontrou de tentar nos demonstrar o que era o reino dos céus, ou o reino de Deus, a casa do Pai, como ele costumava chamar. Nos evangelhos há diversas passagens nas quais Jesus tenta nos explicar através de conversa direta ou através de parábolas, ora nos mostrando o que é necessário se fazer para chegar lá, ora para nos mostrar o que acontece ao chegarmos lá, ou para nós não vacilarmos e com isso deixarmos passar a oportunidade. Várias maneiras de tentar nos explicar. Eu considero que realmente é difícil para nós entendermos o que é o reino dos céus, assim como foi difícil para Jesus tentar nos explicar. Ele apelou para essas parábolas, essas historietas, mas Kardec nos selecionou aqui algumas, de forma que nós possamos ter uma pequena noção do que se trata. E esta aqui eu considero clássica, para nos mostrar como é que acontece a nossa evolução espiritual, moral, ao longo do tempo, até chegarmos ao reino de Deus. E mostrando que a ordem de chegada é variada. Uns chegam no começo, outros chegam mais tarde, outros mais tarde ainda. Há sempre ingresso para todos aqueles que resolvem, que atendem ao chamado, que o chamado é sempre, como mostra aquela outra parábola do festim das bodas, né? O rei mandou convite para todo mundo, já que aqueles que foram os primeiros convidados não aceitaram. Então, aqui é mais ou menos isso. São chamados, uns vão primeiro, outros vão depois, mas vamos dizer assim, o prêmio por estar no reino de Deus é igual para todos, independentemente de quem chegou primeiro ou quem chegou depois. Já que o prêmio é a felicidade de estar lá, não importa quando você chega, apenas aqueles que foram antes estão curtindo a felicidade há mais tempo. Vamos ver aqui então o que nos trata esta parábola. Diz assim, Jesus falando, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha.
Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Isso de madrugada ele foi, contratou alguns trabalhadores para trabalhar aquele dia e iam ganhar 1 denário por aquele dia de trabalho. Saiu de novo à 3ª hora do dia. E vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Quando ele fala que 3ª hora, é porque naquele tempo não existia relógio, mas o dia já era fracionado em 24 horas. Já havia acontecido isso pelos sumérios, que estavam na terra antes até dos hebreus, né? Lembre-se de que Abraão, que foi fundar essa raça de hebreus, é oriundo lá daquela região onde se encontrava a Suméria. Ele veio da parte da Caldeia, da cidade de Ur. Então já os sumérios já tinham criado essa divisão de 24 horas por dia. Mas não havia relógio. Então eles faziam estimativas. O que acontecia? A hora que o sol nascia, eles consideravam a 1ª hora. Em tese, seria às 6 da manhã, em média. A 3ª hora seria o que nós convencionamos hoje chamar de 9 horas. A 6ª hora, o meio-dia, e assim sucessivamente. Então, quando Jesus diz que o pai de família saiu de madrugada, ele deve ter saído da 1ª hora. Depois ele voltou na 3ª hora, ou seja, ele voltou mais ou menos às 9 horas da manhã. Eles, quer dizer, os trabalhadores, foram. Saiu então o pai de família novamente à 6ª hora e à 9ª hora e fez o mesmo. Saindo mais uma vez na 1ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ou seja, ele foi na 1ª hora, faltando 1 hora para terminar o dia. E chamou o que tinha ainda lá de trabalhadores que não tinham conseguido trabalho para ir lá para a vinha dele. E ao cair da tarde, quando encerrou o trabalho, o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, disse aos que cuidavam dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti? Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Novamente repetindo o que ele fala naquela parábola do festim das bodas. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Naquela parábola, o rei, no caso, apartou aqueles que chegaram para a festa sem a roupa preparada. Aqui,
Ele não está fazendo distinção de veste, apenas ele está pagando a mesma coisa para todos que foram trabalhar, independentemente se trabalharam o dia todo ou se trabalharam só 1 hora. E aqueles que começaram o dia cedo, com certa razão, estranharam, né? Por que estamos ganhando a mesma coisa dos que chegaram aqui na última hora? Mas o dono falou, olha só, meu amigo, eu cobrei com você, você recebeu um denário. Estou te pagando um denário. Você não tem nada com isso de que eu quero pagar um denário para quem trabalhou 1 hora. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Não estou pagando a você menos, estou dando o que combinou. Então você está com o olho gordo porque eu estou pagando a mesma coisa para o outro. Então, essa é a situação. Mas nós aqui também ficamos assim um pouco, como se diz aí, encafifados com essa história, né? Que justiça é essa desse senhor de família que supostamente está representando aqui o reino de Deus, como diz Jesus? O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então, esse pai de família está representando o reino dos céus, ou seja, o Senhor, o Deus. Ele vai dar o mesmo pagamento para quem está há muito tempo e para quem está chegando agora. É porque nós fazemos contas com o pagamento material, ou seja, o dinheiro. Porque Jesus tem que contar uma história que as pessoas entendessem, usando as palavras e dando argumentos baseados nas coisas do dia a dia deles. E o dinheiro é uma coisa do nosso dia a dia, não só deles como nosso. Se o cara trabalhar, vai receber o pagamento em dinheiro. Mas aí Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a essa história do pai de família. Não é exatamente a mesma coisa, até porque no reino dos céus, quem vai trabalhar para o reino dos céus, trabalhar para Deus, não vai receber dinheiro por isso. Nenhum de nós que se propõe a trabalhar para Deus não vai receber de Deus pagamento pecuniário, pagamento em dinheiro. Isso é conversa que se conta por aí, mas nós sabemos que não é bem assim, né? O famoso bônus hora lá do nosso lar, não é bem assim a coisa. Por quê? O que você vai ganhar quando você chegar no reino dos céus? Você está aqui, trabalhou, viveu, morreu, encarnou, desencarnou e está vivendo a sua vida e chega um ponto que você já passou por todas as experiências morais, intelectuais, já se encontra pronto para ir para o reino de Deus. Você já é um espírito pronto a adentrar no reino de Deus e curtir o pagamento de todo esse esforço. E qual é esse pagamento? É você ser feliz, curtir a felicidade do reino dos céus, que Jesus diz ser indescritível. Não há como descrever o que é a felicidade do reino dos céus. Nem o Cristo conseguiu descrever. E nós também não sabemos, mas pelo que Jesus fala, deve ser a maravilha das maravilhas. Então, esse é o pagamento de quem faz o trabalho para Deus. E qual é o trabalho para Deus? Praticar o amor, a caridade, o perdão, a fraternidade. Esse é o trabalho para Deus, né? É amar Deus. O que é amar Deus? É amar ao próximo como a si mesmo, como disse Jesus. Então, se eu estou nas minhas vivências todas encarnatórias aí, trabalhando neste sentido, trabalhando pela felicidade dos outros, pela caridade e tudo mais, eu estou trabalhando na vinha do Senhor, desse pai de família. Já me chamaram há muito tempo e eu já estou trabalhando, ou seja, eu já estou curtindo a felicidade que é fazer o bem ao próximo, praticar a caridade, porque isso já me dá uma felicidade. O reino de Deus está dentro de nós, como disse Jesus. Então, quando eu pratico o amor, a caridade, o perdão, a indulgência, eu pratico a bem-querência, a benevolência, o que acontece? Eu estou ficando feliz, Então, esse é o pagamento por eu estar trabalhando na vinha. Agora, se eu sou um dos primeiros a perceber isso e começo a trabalhar, eu já começo a curtir isso. Começo a curtir.
Eu sou um dos primeiros, então já estou curtindo aqui todo esse trabalho. Chegar no fim do dia, eu vou continuar curtindo. E no dia seguinte vou voltar para trabalhar curtindo essa felicidade, que é o pagamento por eu trabalhar para Deus. É ser feliz. Agora vai dizer, bom, mas é aquele que não entendeu isso e está lá na praça até hoje esperando. Tem chamado, não vai, tal. Ele não está curtindo a felicidade, ele não está trabalhando para Deus, não está trabalhando para esse pai de família que está simbolizando Deus. Agora, no momento que ele vai para lá, não importa se ele foi na terceira, na sexta, na nona ou na 10ª hora, no momento em que ele começa a trabalhar para Deus, ele começa a receber o mesmo pagamento que eu estou recebendo desde o começo. Então, ser feliz não é uma coisa mensurável. Um denário aqui é uma simbologia para mostrar um pagamento, mas o pagamento de Deus para nós é a nossa felicidade. Se eu disser que estou feliz porque eu pratico o bem há muito tempo, e se a outra pessoa disser, eu comecei a praticar o bem agora, fiquei feliz, a felicidade dele é exatamente igual a minha, não há como ser diferente. A felicidade de praticar o bem é a mesma, apenas eu estou há mais tempo. Estou sendo feliz há mais tempo. É isso que Jesus está mostrando. Os trabalhadores que foram chamados na primeira hora, eles estão lá curtindo a felicidade há mais tempo. Agora que eles chegaram no final, vão curtir também, vão participar da festa do mesmo jeito. Eu estou na festa desde o começo. Quem chegou no final da festa ainda vai ter lá as coisas da festa para todo mundo. Não vai faltar nada nessa festa. Apenas chegou depois, mas aí tem os outros dias para frente, aí tem a eternidade para curtir a felicidade. Não é só aquele dia representa as nossas encarnações aqui. Mas no momento, no final de tudo, quando eu estiver já puro lá no reino de Deus, é felicidade eterna. É isso que Jesus quis dizer, quer dizer, para nós ficarmos mais sossegados, não ficar ansiosos, porque depende só de nós ir para lá. Mesmo que eu não tenha ainda feito nada, que eu estou bobeando aqui, no momento que eu decido, começou a minha felicidade. Esqueceu que o tempo que eu não era feliz, paciência, passou, está passado. Agora em diante eu sou feliz. É isso que a parábola nos mostra. Então, como Jesus diz aqui, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ou seja, ele mostrou ali que o senhor da vinha foi lá chamar. Em tese, todos a quem ele chamou aceitaram o convite e foram. Mas não quer dizer que todos a quem ele chamou foram. Muitos foram chamados lá também e continuaram lá na praça, jogando dominó, conversando fiado, discutindo bobagem, e não foram trabalhar. Aqueles que foram, mesmo os que foram no começo, os que foram no fim, receberam o pagamento de serem felizes. Os outros não aceitaram. Como diz Jesus, muitos são chamados, aliás, todos são chamados. Agora, os escolhidos são aqueles que entendem, aceitam e vão curtir essa felicidade. Da mesma maneira que no festim das bodas, todos foram chamados, mas só aqueles que chegam lá com a roupa apropriada, ou seja, com o trabalho da prática do amor e da caridade executado, é que puderam ficar na festa. Então vão voltar para as trevas exteriores, quer dizer, vão encarnar novamente para poder começar tudo de novo. Então aqueles que ficaram lá vão esperar o dia seguinte, mas também vão ter a chance. A chance vai ser a mesma. E como disse Jesus, mas porque o pagamento deles foi, os últimos receberam. Até porque, coitados, eles chegaram no final. Os outros já estão curtindo. Então, se receber o pagamento, já estão recebendo há muito tempo esse pagamento. Eles chegaram agora, não, chama eles aí agora, que agora estão curtindo, para receber logo, para ser feliz agora. Agora, os outros que estão lá há mais tempo também estão curtindo esse tempo todo. Então, essas parábolas de Jesus sempre têm uma interpretação paralela, por isso é uma parábola. Então, ela tem a interpretação literal, que às vezes nos causa espanto, porque fica assim meio confuso de entender, mas se formos ver pela outra interpretação, a interpretação moral, vamos ver que faz sentido. Agora, Jesus tinha que contar a história dentro da realidade que as pessoas entendessem.
Ele ia explicar das reencarnações, da pureza da alma. Não, ele contou a história. Agora, essa história foi contada para aquele povo que estava ali, mas, na realidade, ficou para nós outros hoje em dia, para a eternidade, porque nós hoje estamos tendo a oportunidade de estudar isto agora, nesta encarnação. Agora, nas próximas, no futuro, outras pessoas que ainda não se deram conta disso vão ter a mesma oportunidade. Então a história tem que ficar para sempre. Assim como outros, antes de nós, século passado, no século retrasado, já entenderam a história e já estão praticando bem e estão aí curtindo a felicidade. Né? Esses grandes próceres daí da caridade que nós cultuamos tanto no espiritismo quanto em outras religiões, né? Pessoas aí famosas que praticaram amor, a caridade, elas estão curtindo isso há muito tempo, já tomaram conta disso em outras encarnações, vieram nessa para curtir essa felicidade. Nós não, nas outras encarnações, ficamos na praça lá jogando dominó. Agora resolvemos aceitar o chamado, estamos começando aqui a colher umas uvas ali e tal, limpar o chão lá da vinha. Na próxima nós já vamos estar em melhor situação, e outros vão começar do zero, porque vão ler isso aqui no futuro, e isso vai ficar para sempre, até que todos nós tenhamos aceitado o convite e tenhamos sido aceitos para ficar lá eternamente no reino de Deus. Aí nós passaremos a ser esses que vão à praça convidar aqueles que estão lá perdidos, sem entender o que está acontecendo. Assim como Jesus fez conosco. Veio aqui nos mostrar, olha, vocês estão perdendo tempo. Fiquem espertos, porque ainda dá tempo de vocês virem curtir aqui a felicidade do reino. Já se passaram 2000 anos, e nós ainda estamos com dificuldade. É normal, né? Como eu costumo dizer a vocês aqui, nós, seres humanos, Homo sapiens, estamos aqui há 40 mil anos, né? Desde o Homo sapiens, 40 mil anos. Não vai, e 40 mil anos fazendo besteira. Você acha que vai ser só nos últimos 2000 que a gente vai tomar jeito? Vai ser difícil. Então, não vou dizer que vai levar mais 40 mil, mas vai levar algum tempo para nós entendemos esse processo, nós todos, porque já há muita gente aqui no planeta que já está praticando bem, né? Há muito tempo, mas nós estamos aqui ainda aprendendo. E vai ter todos que estão aqui estarem direcionados a esse trabalho na vinha do Senhor, vai demandar tempo. Pode ser que antes disso ainda aconteça a seleção para alguns que são renitentes, não querem porque não querem, seriam afastados. Para quem tiver a fim de trabalhar na vinha, permaneça aqui nesse maravilhoso planeta que é o nosso. Bom, por hoje vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.